Boa noite, meus amados. Muito obrigada por estarem aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar uma mensagem para vocês que eu peguei do site Anjo de Luz. Uma mensagem canalizada por Arcanjo Miguel por Roma Vezani, que foi uma escriba sagrada. E a mensagem foi postada dia 1º de setembro. E a mensagem é: sua centelha de divindade é imortal e eterna. Amados mestres, nunca se esqueçam o seu motivo de ser e tornar-se co-criadores conscientes. E que nosso Deus Pai e Mãe é a força vivificante de sua existência. Devem abandonar o conceito de linha reta do tempo linear, em que suas escolhas são limitadas e influenciadas pelo passado. O mestre de si mesmo atua dentro da lei do círculo. O conceito do laço do infinito, o número 8, no sentido horizontal. O laço do infinito que flui continuamente a partir de vocês é preenchido com as formas pensamento das frequências harmoniosas para apoiar a sua visão. Tenham a certeza de que seus desejos e suas visões se manifestarão de modo perfeito e no tempo adequado, se vocês permanecerem centrados em seus corações sagrados e mantiverem a clareza de pensamento e a ação. Lembre-se, o espírito humano não pode ser derrotado, porque ele é composto de material divino e é consequentemente indestrutível. A centelha divindade que foi designada a cada um de vocês é imortal e eterna. O mundo em que vive agora não é o reflexo do mundo que foi planejado para vocês. Guardados em seu DNA estão os átomos etéritos do tempo que sustentam a essência da memória de todas as suas vidas passadas. Vocês se separaram e se refrataram milhares de vezes. No entanto, vocês possuem células de memórias de sua divindade aguardando para serem acessadas e incorporadas em seu ser. Essas células de memória são os blocos de construção do seu corpo de luz. É um momento para se sintonizarem com a consciência do seu corpo elemental. E vocês devem dispor de tempo para fazer uma introspecção a fim de desenvolver a sensibilidade espiritual. Devem criar o hábito de continuamente monitorar e controlar seu estado mental, enquanto mergulham cada vez mais profundamente no processo de ascensão e de expansão de sua percepção consciente. Aos poucos, uma boa parte de sua memória dos eventos passados começará a desaparecer. À medida que vocês se retiram do domínio do cérebro instintivo e da mente consciente e passam para o domínio da mente superior. No decorrer do tempo, a humanidade tornou-se consciente dos sentidos, em lugar de permanecer consciente de Deus, perdendo assim, gradativamente, a oportunidade da autoexpressão, a inspiração e a orientação do eu superior e da alma foram substituídas paulatinamente pelos toques do corpo de desejo egóico. O pensamento original tornou-se uma coisa do passado, enquanto a humanidade ficou aprisionada ao domínio do pensamento ilusório, da consciência coletiva. As crenças e conceitos da verdade tornaram-se rígidos, estruturados e muitas vezes distorcidos. Conforme perderam sucessivamente a conexão com a sua orientação interna, vocês começaram a se concentrar no mundo exterior e se tornaram, principalmente, pessoas que reagem em vez de pessoas que criam.
Aqueles que operam num ambiente dissonante da terceira e da quarta dimensão contam com suas mentes subconscientes e conscientes para armazenar informações e conhecimento. Alguns são melhores em reter e recuperar informações do que outros, o que é ineficaz ou distorcido. Em muitos casos, lembre-se, o conhecimento deve ser integrado e utilizado de maneira apropriada e eficiente para ser preservado como sabedoria. Os chakras são centros da mente subconsciente. No princípio, esses chakras funcionavam em perfeita harmonia. De modo gradativo, com o passar do tempo, o espectro da dualidade ficou mais forte e predominante. E os padrões vibratórios tornaram-se mais dissonantes. À medida que o sistema de chakras for equilibrado e harmonizado, o centro de poder dos chakras começa a funcionar em uníssono para o bem maior do receptor, e em vez de lutar entre si pela supremacia. Quando vocês, nos primeiros 4 níveis dimensionais internos do cérebro, vocês estão em um estado de consciência ligada à Terra. O seu foco é no self. Seus interesses pessoais é a sensação corpórea dos 5 sentidos externos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Esse é o domínio do corpo de desejo egóico e do self pessoal, que a maior parte de sua consciência da alma retirou-se para a estrela da alma, dentro do seu 8º chakra, aproximadamente 15 a 20 centímetros acima do topo da cabeça. Há um foco forte e tacanho sobre os outros e sobre o mundo, com opiniões rígidas e egoístas. A fim de produzir mudanças, vocês devem escolher conscientemente uma alternativa positiva. As respostas negativas habituais devem se esforçar diligentemente para liberar e remover as antigas formas pensamento impactadas que os mantêm aprisionados a limitações. Muitos dentre vocês já fizeram um grande progresso no processo de equilibrar ou remover as imperfeições do campo áurico. É imprescindível que removam os padrões de pensamento destrutivo ou distorcidos do passado, de modo que possam criar o novo e fortalecedor projeto do futuro. Durante a revisão noturna do seu dia, imagine uma alternativa positiva para as situações negativas em sua vida. Então, concentre-se nessa visão de forma inquestionável. Devem manter o canal de comunicação aberto entre a alma e o cérebro por meio da mente. Isso dá início ao lento processo de reativação da glândula pineal e da abertura do portal para a mente sagrada, que está localizado na parte posterior do cérebro, perto do topo da cabeça. Gradativamente, à medida que progridem para a terceira dimensão mais elevada e semi-equilibrada e para os subníveis inferiores da 4ª dimensão, a consciência começa a se expandir para englobar outros selecionados. Aqueles que se adequam ao seu domínio aceitável de pensar e de ser, a aceitação e o amor pelos outros possuem condições, porque as suas necessidades e desejos pessoais ainda são mais importantes. Entretanto, o seu consciente de amor e compaixão
começa a se expandir para incluir aqueles que se encaixam confortavelmente no seu cenário da realidade. Vocês começam a ouvir a voz baixinha da sua consciência ou do eu da alma. Porém, nem sempre vocês seguem a sua orientação. Alguns dos seus hábitos profundamente arraigados transformam-se em fardos, e vocês começam o processo de tentar mudá-los e libertá-los. Assim começa a batalha entre o ego e o eu superior. Aos poucos, o ego ocupa um lugar secundário como servo da alma. A personalidade começa a mudar lentamente, visto que o ego não controla mais suas emoções e seus desejos impossíveis. A sua perspectiva sobre os outros também muda, passo a passo, e vocês começam a considerar as situações a partir de um ponto de vista mais elevado e mais amplo. A ascensão é um processo de expansão mental, de passar de um estado de consciência para o outro. A consciência se expande de modo gradativo para abranger toda a humanidade. A Terra, o sistema solar e as leis universais superiores. O seu foco não está mais no pequeno self. O derradeiro objetivo é se transformar em um ser galáctico e finalmente alcançar a consciência universal. Quando se atinge e mantém alguns dos padrões de frequência da quarta dimensão mais elevada e dos padrões vibratórios do nível de entrada da quinta dimensão, começa um download da fusão da alma das facetas do eu superior, que reside em sua estrela da alma. O eu da alma superior, aos poucos, envia a essência, átomos, sementes de memória, do eu superior para o centro do coração sagrado. Por sua vez, essa ação vai acionar mais da chama trina, o amor divino, sabedoria divina e vontade e poder divino, em seu centro de poder solar, que abrange o coração, o timo e a região da garganta. Quando esse processo for concluído, vocês terão integrado os atributos, qualidades e virtudes dessa parte do eu da alma. A partir daí, o próximo nível mais elevado do eu superior etérico descerá e estabelecerá a residência com a sua estrela da alma, aguardando sua vez de se fundir com vocês. Esse processo se repetirá reiteradamente à medida que vocês se fundem com as facetas cada vez maiores do eu divino. Quanto mais cedo na vida começarem a ouvir as advertências da sua alma e do eu superior, mais fácil será trazer sob controle o ego ou o eu da personalidade. O eu da alma, que possui um senso inato de certo e errado, torna-se cada vez mais forte. Se vocês prestarem atenção, ou ficará progressivamente silencioso se não fizerem assim. Conforme o poder da alma se expande, a sensibilidade aumenta, e seus pensamentos e desejos e ações se tornam mais refinados e amorosos. A luz do intelecto e a luz da razão trazem sabedoria e compreensão, porque proporcionam à natureza mental o combustível que lhes possibilita compreender e dominar o mundo da forma. Estejam cientes de que o perdão significa liberar ou resolver padrões de frequência desequilibrados que vocês criaram entre si mesmo e os demais. Enquanto se esforçarem para retornar ao centro, o perdão significa libertar-se das emoções negativas, a fim de que possam continuar e receber as partículas adamantinas da luz divina. Lembre-se a pura essência do Criador que vocês atraem para o seu coração sagrado
deve ser acionada e ativada pelas frequências do amor incondicional. A era de peixes de 2000 anos foi regida pela natureza emocional e pelos planos astrais da quarta dimensão. Os próximos 2000 anos, a era de Aquário, vão se concentrar agora na consciência da espiritualidade e na natureza mental. À medida que a humanidade paulatinamente se muda e se adapta aos níveis mais elevados da quarta dimensão e às frequências do nível de entrada da quinta dimensão inferior. Com vocês, as sementes estelares liderando o caminho, a humanidade irá se ajustar aos poucos e uma nova e expandida autoconsciência, que vai se tornar de modo gradativo a norma aceita. Um aspirante no caminho deve percorrer os subplanos do plano astral e obter controle do corpo emocional astral. A natureza inferior, equilibrando assim os 3 chakras inferiores e dando início à ativação do fogo sagrado da Kundalini, armazenado no chakra raiz. No futuro, será normal viver dentro da aura de um mestre, de um distinto ser de luz, ou, em raras ocasiões, de um arcanjo. Vocês, os aspirantes no caminho, estão construindo uma ponte entre o mundo material e o mundo do espírito. Devem ser diligentes em sua busca pela verdade e devem ter um desejo intenso e disposição para servir. Sião há de se juntar às fileiras dos mestres. Vocês estão agora no processo de ajustar-se às frequências mais elevadas das correntes de luz eletromagnética. O eu da alma os incentiva a tornar-se consciente das leis universais, a fim de que possam tirar o máximo proveito das suas capacidades criativas concedidas por Deus. Todas as facetas da manifestação começam internamente e qualquer conceito ou ideia abstrata que estiver para nascer deve passar por uma etapa de incubação antes que se torne realidade no mundo da forma. Devem recuperar o poder pessoal que cederam aos outros. Ademais, liberar conscientemente a energia que todas as outras pessoas colocaram em seu caminho áurico ou acoplaram ao seu plexo solar e uma etapa primária de retorno ao equilíbrio, à harmonia interiores. O que é necessário para que se tornem mais uma vez mestre de si mesmos. O caminho para a consciência superior resultará finalmente em experimentar de modo direto o seu self divino presença eu sou e o esplendor e a majestade do Criador em algumas de suas muitas formas. Personalidade, sabedoria igual luz da alma, intuição igual luz do coração. Primeiro, vocês podem negar a fonte de tudo, mas nosso Deus Pai e Mãe jamais os negará. Segundo, lembre-se, apenas porque vocês creem que algo seja verdade, isso não o torna verdadeiro. Terceiro, a solidão é uma ilusão. Volte-se para dentro e encontrarão a companhia amorosa que buscam. É vital que vocês permaneçam sob a custódia protetora branco-dourado da luz divina, em que lhes é garantido ter segurança, inspiração e orientação. Vocês qualificam sua respiração com a energia de suas intenções. A respiração sagrada e suas intenções adicionam combustível às suas visões. O espírito humano não pode ser derrotado, porque se compõe de luz divina, e é por isso e é indestrutível.
devem construir o próprio centro de luz a fim de recuperar a sua capacidade solar. A tríade da sua capacidade solar, o brilho da sua célula divina do núcleo diamantino, mas a luz de sua alma é mais o esplendor do seu coração sagrado, criam a luminosidade do seu campo áurico de luz. Enfatizamos novamente, há uma urgente necessidade de servidores do mundo, treinados e dedicados à iniciação, e agora um evento grupal, não simplesmente uma consecução individual. À medida que se empenham em obter a automaestria, vocês devem estar dispostos a ajudar aqueles que estão no caminho atrás de vocês, de alguma forma, de modo que, conforme vocês são elevados, assim também o seja toda a humanidade. As almas possuem uma inclinação natural para a consciência grupal. É a sua alma que está buscando a reunificação e não a personalidade. Meus corajosos, estejam muito seguros de que o seu foco principal na atual etapa de sua vida esteja naquilo que desejam experimentar nos anos futuros de expansão dramática da consciência e nas mudanças monumentais do mundo, que estão agora em andamento. Estejam atentos e conscientes de cada momento para que o seu foco se torne unívoco e claro, porque vocês estão criando o seu novo mundo do amanhã. Um pensamento de cada vez. Estamos sempre perto para orientar e direcionar a todos vocês. Vocês são amados de modo muito profundo. Eu sou Arcanjo Miguel, transmitido por Rona, escriba sagrada. Como a pessoa que transmite esses artigos, Rona Herman Vazani reivindica os direitos autorais universais em nome do Arcanjo Miguel. Permita-se o compartilhamento pessoal com um amigo ou postagens em sites e publicações. Mas eu digo a vocês, compartilhe com sabedoria, dando crédito ao site de onde se originou a mensagem. Essa é uma mensagem muito linda para que nós possamos aí refletir, sobre o nosso desenvolvimento de alma, do nosso eu sou e a nossa conexão com o nosso Pai e Mãe divino. É algo que eu tenho feito todos os dias e todos os dias nós estamos sempre em oração e vigilância. Agradeço a todos por visitarem, por participar dessa magnitude desse conhecimento e repliquem esse conhecimento, compartilhem, se ressoar com a sua vibração. Gratidão e não esqueçam de dar o like e compartilhar se vocês acharam que ressoou com a energia de vocês. Obrigado e Adonai.